Boa noite, irmãos, boa noite, família Cristo é Vida. Retornamos aqui então, finalmente, quarta-feira, culto da família e também de oração. E hoje eu quero compartilhar com vocês João capítulo 10. Na verdade, nós já começamos quarta-feira passada e vamos dar continuidade. Estamos falando então sobre a parábola do bom pastor. Lembrando que essa parábola aqui no capítulo 10, ela está diretamente ligada com o que acontece no capítulo 9, que é quando Jesus cura um cego de nascença, ele é expulso da sinagoga pelos fariseus, Jesus o acolhe com os seus discípulos, e aí há um certo embate entre Jesus e os fariseus, e Jesus então entra aqui com a parábola do bom pastor para fazer essa distinção, essa diferença entre ele, com o cuidado de pastor, e os fariseus com o cuidado que eles estavam dando, e esses fariseus representam aí os falsos mestres, tá certo? Então, olhando para o nosso texto, hoje nós vamos especificamente para olhar do versículo 6, primeiro do versículo 6 até o versículo 10. Vamos fazer a leitura rapidamente aqui, do 6 até o 10. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Pois Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como eu já mencionei, nós vamos fazer uma comparação, como Jesus mesmo de fato está fazendo aqui. Nessa primeira comparação de hoje, porque já fizemos duas outras comparações do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5, tá? A comparação do acesso, um pela porta, outro por outro lugar. Também fizemos lá a comparação da voz, né? Uma voz a ovelha ouve, outra voz a ovelha não dá atenção, não dá ouvido à voz do pastor e à voz do estranho. Já comparamos e agora nós vamos nos deter aqui. O versículo 6 do texto que nós lemos, ele é um pequeno hiato, é um parêntese aqui, tá? Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido. Então, apenas está explicando que quando Jesus falou sobre a parábola do pastor, eles não entenderam. Aí Jesus entra com uma parábola dentro da parábola do pastor, que é a parábola da porta, versículo 7 em diante, que é onde nós vamos nos deter. E mais especificamente para essa primeira comparação, que é a comparação do propósito, tá? A comparação do propósito. Qual era o propósito de Jesus e qual era o propósito dos fariseus para as ovelhas? Qual era esse propósito? Vamos olhar para o propósito de Jesus no versículo 7 e no versículo 9, tá bom? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então começa por aí. Ele começa introduzindo uma parábola dentro da parábola, dizendo: eu sou a porta. E no versículo 9 ele diz novamente: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, como porta, ele diz que quem encontra essa porta acha a salvação. E ele coloca a salvação como entrar, sair e achar pastagem. Ou seja, tem liberdade, tem acesso, tem proteção, segurança, porque tem a porta, e também tem o sustento, que aqui ele fala pastagem. E aí o Senhor Jesus vai pegar essa salvação, que ele coloca para a ovelha como a segurança e o suprimento, né? A salvação, segurança e suprimento, e lá no versículo 10 ele vai chamar essa salvação, segurança, suprimento de uma coisa só, uma palavra muito linda e muito importante. Na parte B do versículo 10, que fala ainda sobre o Senhor Jesus, diz assim então, tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor agora traduz essa salvação, essa porta, em vida em abundância. E o que é então uma vida em abundância? Porque essa vida em abundância é o propósito de Jesus para as suas ovelhas, como eu falei. Vamos comparar.
Esse é o propósito de Jesus. Depois nós vamos ver o propósito dos fariseus, o propósito dos falsos mestres, o propósito daqueles que não são os pastores da ovelha. Esse propósito do Senhor Jesus, que é a vida em abundância, ela pode ser compreendida em três áreas, em três focos que nós podemos dar aqui. Na qualidade dessa vida em abundância, na quantidade dessa vida em abundância e na durabilidade dessa vida em abundância. Enquanto os fariseus, enquanto os falsos mestres ofereciam uma vida rasa, uma vida opressiva, uma vida que ele até ameaçavam, como aconteceu lá com o ex-cego, né, aquele que foi curado e a sua família, e foram expulsos da sinagoga. Então, enquanto eles viviam sob constante ameaça, o Senhor oferece algo melhor, algo diferente e melhor. Ele oferece, então, uma vida em abundância que tem uma qualidade de vida, uma qualidade de paz, uma qualidade de plenitude de vida. Além dessa qualidade de plenitude, também nós percebemos aqui que tem uma quantidade, né? Quantidade da abundância que Deus dá, do suprimento, do alimento bom e suficiente, né? As ovelhas não andavam temerosas, duvidosas, né? Não andavam descrentes, não andavam desconfiadas, mas sustentadas pelo Senhor, ela tinha a quantidade que elas precisavam de um sustento, de uma vida espiritual. E a durabilidade, essa vida em abundância, ela é vivida aqui nesse mundo, mas ela projeta para a eternidade. Lá no final do Salmo 23, que é o Salmo do pastor, e habitarei na casa do Senhor, né, para todo sempre. Ou seja, ser ovelha do Senhor Jesus, a proposta dele para nós, a vida, a abundância, tem uma durabilidade. Então nós temos isso como a vida em abundância que o Senhor nos dá. Uma vida com qualidade melhor, com uma quantidade melhor, com uma durabilidade melhor. Por outro lado, nós vamos observar o que os fariseus ofereciam, né? Qual era o propósito dos fariseus para as suas ovelhas. Lembrando que o cego, né, estava ali no aprisco, no rebanho dos fariseus, foi expulso. Foi expulso. Capítulo 9, que nós não lemos agora, mas quarta-feira passada nós fizemos essa leitura, tá certo? Então vamos observar aqui os fariseus. Ainda o capítulo 10, o versículo 10, a parte A, que nós não lemos ainda há pouco, porque nós falamos de Jesus. Mas falando agora dos fariseus, o versículo 10, primeira parte. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa expressão que o Senhor Jesus coloca aí, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, apesar de que muitas e muitas vezes é aplicada a Satanás, na verdade nesse texto o Senhor está aplicando aos fariseus, aos líderes religiosos, aos falsos mestres. Inclusive essa palavra, o ladrão, ela vem de uma raiz que significa falsos mestres, tá? E nós vamos já chegar lá. Mas no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava se constituindo, tanto lá em Êxodo, quanto depois no período de Juízes, ou indo para os profetas, nós vemos constantemente Deus chamando o povo de Israel para cuidar dos necessitados. Eu quero compartilhar com vocês só 3 versículos aqui do profeta, tá? Profeta Isaías, o capítulo 1. Você pode observar aí na sua Bíblia, enquanto eu vou ler aqui na minha Bíblia. Isaías, capítulo 1, tá? E eu vou ler apenas o versículo 15, 16 e 17. Vamos olhar, atentar de acordo com a minha versão, diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está falando aqui sobre o povo de Israel e principalmente sobre os sacerdotes que promoviam o culto a Deus. E quando eles faziam isso, Deus dizia: olha, nem escuto vocês já foram expulsos, vocês já foram tirados, vocês não têm mais essa autoridade de pastor, vocês não são mais pastores. Por quê? Porque a mão de vocês está cheia de sangue. E aí ele vai continuar. Versículo 16 é um chamado à purificação, mas no versículo 17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça,
repreendei o opressor, atendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, o que acontece? Aqui nesse texto nós vemos, e ele é apenas um de muitos textos nos profetas, na lei, em juízo, que fala sobre essa situação do povo de Israel. Eles estavam oprimindo aos necessitados. Não foi o que aconteceu no capítulo 9 aqui de João? Quando aquele homem que era cego de nascença e a sua família, que era pobre, ele pedia esmola, ele era um mendigo. E esse homem foi expulso da sinagoga. Ao invés de ser acolhido e ser cuidado pelos líderes religiosos, ele foi rejeitado. E nós vemos então que Jesus ele chama para os fariseus, para aqueles líderes religiosos, de o ladrão, que tem a sua ideia originalmente daquele que é um falso mestre, que tem uma intenção enganosa em seu coração. E o que é que o ladrão vem fazer? São 3 coisas: roubar, matar e destruir. Esse roubar tem diretamente a ver com o que aqueles fariseus e aqueles líderes religiosos, como pastor, faziam com as suas ovelhas. Matavam para comer a carne, para usar a lã, mas de si mesmo eles não davam nada para as suas ovelhas. Não ofereciam a orientação, o ensino, o alimento, o cuidado para com aquelas ovelhas. E Jesus então faz essa comparação aqui. Matar. Essa palavra matar não está ligado ao mandamento lá de Êxodo 20, né? Não matarás, não. Matar está ligado ao sacrifício. Esse matar aqui é uma palavra que tem a ver com o culto. E, na verdade, o que estava acontecendo é que os líderes judeus, os fariseus, os sacerdotes, eles estavam levando o povo para uma religiosidade opressiva, né? Um sacrifício de pessoas no sentido de que era uma religião pesada, era uma religião de fardo, era uma religião de medo. Se você quiser ler o capítulo 9, que nós não vamos ler, porque eu li, já mencionei na quarta passada, vai dizer que eles já tinham ameaçado aquela família de expulsar da sinagoga. Eles viviam uma religião de constante medo. Isso é uma religião de falsos pastores, falsos mestres, de fariseus, que não traz a paz, não traz a alegria, não traz o sossego, mas traz um peso, um fardo, uma religião que promove o medo sobre os seus seguidores. Destruir é a última palavra, é colocar fim, é acabar, é tirar o fio de esperança. Assim viviam aquelas ovelhas, sem um fio de esperança. Elas viviam destruídas, elas viviam acabadas, elas viviam à beira de uma morte física e sem esperança de uma vida eterna. Isso é destruir. A destruição de uma pessoa é quando ela não tem mais nenhuma esperança. Pode estar até viva, pode estar até saudável fisicamente, mas se lá no coração ela não tiver um fio de esperança, é o que está falando aqui, que os maus mestres, né, os falsos mestres estavam fazendo, destruindo a esperança daquelas pessoas. Então nós encontramos aqui essa comparação entre Jesus e os fariseus, entre o propósito de Jesus, vida em abundância, o propósito dos fariseus, né, que era uma vida sem esperança. Você consegue perceber o propósito de cada um aqui? Em segundo lugar, eu quero ver com vocês o versículo 11, 12 e também o versículo 13, capítulo 10, e vamos ver mais uma comparação para hoje. O mercenário foge porque é mercenário. Perdão, nós vamos ler o versículo 11, depois o 12 e o 13. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Vamos falar na diferença do cuidado, tá? A diferença do cuidado entre Jesus e os fariseus, entre o bom pastor e os falsos mestres. Aqui, essa é a comparação que nós estamos fazendo. Vamos começar então por Jesus. Jesus diz que ele é o bom pastor. O bom pastor. O
que é o bom pastor? Essa qualidade que aparece de Jesus não é aquela qualidade de ruim, excelente, né, bom, ótimo, não é isso. Não é esse qualitativo aí. A ideia realmente de bom que nós vemos no Senhor é uma ideia de alguém que tem um grande valor, de alguém que tem uma excelência no ofício. Então tem a ver muito mais com a tarefa. Quando na Bíblia diz que Deus cria as coisas, diz, eis que é muito bom, ou seja, o que ele fez é excelente. Então, o que o Senhor faz é excelente. No ofício de pastor, ele é excelente, é o melhor pastor, é o pastor dos pastores, né? E esse título, bom pastor, é adequado, é apropriado, cabe, porque é o que ele faz. Ele é o que ele faz. Ele é o bom pastor. É o líder que ama, que cuida, que conhece, como está descrito aqui em toda essa parábola, as ovelhas. É o bom pastor. E quão maravilhoso é sermos cuidados pelo Senhor, que é o nosso bom pastor. Esse é o cuidado que ele tem por nós. Ele conhece você, ele cuida de você. E nós devemos nos alegrar com o nosso bom pastor. Por outro lado, vamos ver aqui como os fariseus são chamados. Mercenário, é o que diz aí. Algumas versões vai falar empregados, né? Mas a ideia de mercenário ou empregado é aquele que não é o dono. Essa é a ideia geral, não é o dono. Logo, não sendo o dono, ele não se importa, porque não é seu. Não se importa. As ovelhas não são suas, ele não se importa, tá? E aí, a ideia desse não se importar com as ovelhas, de não cuidar, ela tem uma aplicação em vários sentidos na Bíblia. Aparece como uma raiz de uma palavra que tem vários sentidos. Aparece em vários momentos. Por exemplo, aparece no divórcio, quando o marido abandona a mulher, abandona os filhos, não se importa e vai embora e não quer saber depois o que acontece com esses filhos, qual a história que eles vão construir. Não se importa, porque considera como não sendo dele, né? É o professor que abandona a classe no meio do ano, no meio da aula, e não se importa quem entendeu, quem não entendeu, quem vai passar, quem não vai passar no final do ano. É a negligência daquele que pode fazer alguma coisa e não acode. Por quê? Ou, por exemplo, o médico que deu a hora de ir embora. Chegou um paciente lá necessitado, ele fala, não, você fique aí até chegar o outro médico que ele cuida de você. Então, por quê? Porque ele não é o pastor, não é aquele que é o dono, é um mercenário, ele só está ali como empregado para cumprir uma tarefa, mas não se sente totalmente responsável. Ao passo que, enquanto esse não quer dar um segundo do seu tempo, um pouquinho do seu cuidado, a Bíblia diz que Jesus Cristo, no seu cuidado, ele está disposto a dar a vida, como ele deu. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Então, observe aí essa diferença no cuidado do bom pastor e o cuidado dos falsos mestres. Nunca vão sentir como suas, nunca vão cuidar como suas, nunca vão tratar como suas. Então, essas duas comparações é que vão ficar de hoje. Primeira comparação que nós vimos aí é o propósito. O propósito de Jesus como pastor é dar vida e vida em abundância. E o cuidado do Senhor é o cuidado excelente de alguém que faz o que faz porque é o dono das ovelhas. Porque é o dono das ovelhas. Então, que nós nos sintamos assim. Nos sintamos assim, sabendo que Deus tem um propósito excelente para as nossas vidas. Uma vida em abundância. Sabendo que Deus tem um cuidado excelente pelas nossas vidas. O bom pastor, que cuida pessoalmente de cada um de nós. Então, leiamos em algum momento aí o Salmo 23 e sintamos esse cuidado todo que o Senhor tem conosco. Na próxima quarta nós vamos continuar e queremos fechar o estudo que nós estamos fazendo aqui de João, capítulo 10, a parábola do bom pastor e essa comparação entre Jesus, o bom pastor, os fariseus e os falsos mestres. Que nós nos apeguemos e andemos perto do nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, irmãos, nós retornamos só para os avisos e a oração, tá bom? Nossos avisos, domingo de manhã, nossa EBD, vamos ter aí novamente o vídeo sendo liberado para que nós possamos juntos fazer a EBD. Uma oração que eu quero fazer e quero considerar hoje para vocês em casa que estão nos ouvindo é que, infelizmente, nem todas as nossas famílias têm o acesso, têm condições de internet, né, para acompanhar. Nós temos nos esforçado enviando só o áudio, né? A Maeli e o Mateus enviaram só o áudio das pregações, do estudo, para ver se fica mais leve, os irmãos conseguem ver. Temos também procurado enviar o estudo escrito em PDF para ajudar ainda mais. É o que eu devo fazer com esses estudos também agora, para hoje. Mas vamos orar, porque talvez alguns dos nossos irmãos não estão sendo bem acompanhados como deveriam nessa nossa quarentena. E eu me preocupo com isso e eu gostaria que todos nós nos preocupássemos e orássemos por esses irmãos nas suas casas, onde eles estiverem também. Então esse hoje é o meu pedido de oração e o motivo da minha oração juntamente com vocês. Após o encerramento aqui, parem um pouco em casa, conversem, lembrem dos outros assuntos da nossa igreja, que vocês sabem bem, e orem uns pelos outros e por aqueles que estão longe também de vocês, tá certo? Vamos orar e vamos encerrar a nossa reunião de hoje com essa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nosso tempo como família, mesmo não estando juntos nos grupos familiares ou mesmo na igreja, mas podemos ter esse tempo, guardar esse tempo juntos nas nossas casas, em oração, em comunhão e atentando à Tua boa palavra. Peço que o Senhor agora abençoe, especialmente nossas famílias da igreja que não têm o acesso, não têm, ó Deus, essa cobertura de comunhão como nós temos tido, Pai querido. Que o Senhor esteja cuidando de cada um para que eles não se entristeçam e para que eles não percam, ó Deus, o fervor, o vigor, ó Deus, a comunhão e a vida com o Senhor. Mas pelo contrário, que o Senhor, como o bom pastor, que cuida das ovelhas e sabe, conhece-as pelo nome, que o Senhor cuide de cada um dos nossos irmãos, as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, os casais, cada homem e mulher, cada um dentro das suas circunstâncias, Pai querido. Nós suplicamos que o Teu propósito, Pai, e o Teu cuidado como pastor esteja sobre nós. Abençoa a nossa igreja e continua conosco, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Amém.